Bom, quem nunca ouviu a famosa frase de que religião não se discute? Mas e quando a ciência e a religião se cruzam? E quando as evidências científicas apontam que determinadas escrituras sagradas condizem com a investigação científica, a investigação arqueológica, geológica, astronômica? Essa aqui é a Bíblia Sagrada, o mais importante livro do cristianismo. E a Bíblia Sagrada diz que em determinado evento histórico, a crucificação de Jesus Cristo, aconteceram alguns fenômenos, como um terremoto e um possível eclipse. Houve trevas por 3 horas. Mas e o que a ciência fala a respeito disso? Vamos dar uma olhadinha? Se você gosta desse assunto, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. 86,8% dos brasileiros professam a fé cristã. O cristianismo é a maior religião do mundo, com quase 2,4 bilhões de fiéis. Ok, quase 1/3 da humanidade professa a fé cristã. Mas o que isso significa? Basicamente, o cristão acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu em carne, foi crucificado até a morte, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia. Mas será que existem evidências científicas sobre o que está escrito nas Escrituras do Novo Testamento, na Bíblia? Há evidências científicas sobre a crucificação de Jesus Cristo? Seria possível estudos científicos 2000 anos depois precisarem com exatidão a data em que tal evento aconteceu? A resposta é sim. Existem evidências astronômicas e geológicas de que episódios descritos na Bíblia realmente podem ter ocorrido. E isso pode ser cientificamente constatado. Vamos dar uma olhada? Em 1983, um artigo publicado na revista Nature intitulado Dating the Crucifixion, que em português significa Datando a Crucificação, escrito pelos astrônomos Colin Humphreys e Waddington, utilizou dados históricos e astronômicos para se chegar a uma possível data. O cálculo e outras investigações levaram os pesquisadores a concluírem que a provável data seria no dia 3 de abril do ano 33 d.C., dia em que o fenômeno de uma lua de sangue, devido a um eclipse lunar, teria sido visível em Jerusalém. Mas e quanto à narrativa bíblica de um terremoto? Há evidências de um terremoto em Jerusalém próximo a essa data? Bem, há quem diga que em Jerusalém não há movimentos sísmicos, falhas geológicas que possibilitem episódios de terremotos. Mas a Bíblia, especialmente no Evangelho de Mateus, capítulos 27, versículo 54 e capítulo 28, versículo 2, narra de forma sequencial a ocorrência de terremotos nos eventos da crucificação de Cristo e em sua ressurreição. Ademais, também narra que na crucificação de Jesus, próximo da hora sexta até a hora nona, houve trevas. Marcos 15:33 diz: E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Portanto, 3 horas de escuridão durante o dia. A hora sexta era exatamente ao meio-dia e a hora nona às 3 da tarde. Houve, portanto, trevas entre o meio-dia e as 3 da tarde, segundo a Bíblia. Um eclipse se enquadraria em tal evento, a partir da ótica da ciência. Evidências históricas confirmam o relato bíblico de um terremoto durante a morte de Cristo. O autor grego Flegon, o Flegon de Tralles, cuja principal obra é Olimpíadas, um compêndio histórico em 16 volumes tratando da história dos Jogos Olímpicos desde sua origem até o ano de 137, descreveu uma cronologia relacionada a um evento de terremoto que teria ocorrido durante a crucificação de Cristo, no tempo de Tibério César. Paul Meyer, a respeito desse período de escuridão, em uma nota de rodapé, do seu livro sobre Pôncio Pilatos, de 1968, diz:
Esse fenômeno, evidentemente, foi visível em Roma, Atenas e outras cidades do Mediterrâneo. Segundo Tertuliano, foi um evento cósmico ou mundial. Voltando ao Flegon, de Trales, na Cária, bem, ele escreveu uma cronologia pouco depois de 137 d.C., em que narra como no quarto ano das Olimpíadas de 202, ou seja, no ano de 33 d.C., houve um grande, abre aspas, eclipse solar, fecha aspas, e também que anoiteceu na sexta hora do dia, isto é, ao meio-dia, de tal forma que as estrelas apareceram no céu. Houve um grande terremoto na Bitínia e muitas coisas saíram fora do lugar em Niceia. Como se não bastasse, pesquisas científicas também têm corroborado os relatos de Flegon, bem como do historiador samaritano Talo, que escreveu em 52 d.C. acerca dessa mesma escuridão durante a morte de Cristo. Ademais, os terremotos da Terra Santa têm sido evidenciados por escavações arqueológicas. Nenhuma outra região da Terra tem uma cronologia tão longa e bem documentada de grandes terremotos como a dessa região. Inclusive, geólogos investigaram a cronologia de 4.000 anos das perturbações do terremoto nas camadas superiores de sedimentos laminados do Mar Morto. Em 1994, a revista Israel Exploration Journal, editada pelo Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica, publicou um artigo intitulado Terremotos em Israel e áreas adjacentes. Observações macrosísmicas desde 100 a.C. Na página 265, eles listam um ligeiro terremoto em Jerusalém em 30 d.C. e um em 33 d.C., o que afetou a Judéia, Jerusalém, incluindo danos ao templo. Em 2012, um artigo publicado na revista International Geology Review apresentou evidências de um terremoto na Palestina por volta do ano 31 d.C., com precisão de 5 anos para mais ou para menos. Levando em conta que o fim do ministério de Jesus é datado entre os anos 30 e 33 d.C., conforme o próprio artigo Dating the Crucifixion, que foi publicado na revista Nature, sobre a datação da crucificação, e que o relato dos anais do governador Tácito, além dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, corroboram que a crucificação ocorreu em uma sexta-feira, num período quando Pôncio Pilatos era procurador da Judéia, ou seja, entre 26 e 36 d.C. Temos aí mais evidências científicas para a confiabilidade histórica das Escrituras. Aqui, mapa do Mar Morto e arredores mostrando a localização central em Ein-Gedi e a localização do afloramento em Nahal Zelem. Além disso, existe uma ampla lista bem documentada de vários outros terremotos que teriam ocorrido próximos daquela mesma região em diferentes momentos da história humana. Mas o que nos chama a atenção é realmente o fato de que as descobertas atuais da ciência apontam para uma incrível coincidência, entre aspas, que demonstraria a autenticidade do relato bíblico em relação aos eventos associados à crucificação de Cristo, especialmente eventos sísmicos e astronômicos, conforme estudo de Everton Alves, que conta com uma vasta bibliografia científica. Inclusive, essas informações que você vê agora são do Centro Nacional de Informações Ambientais dos Estados Unidos da América, uma agência governamental, e confirma esses terremotos que ocorreram na data da crucificação. Bom, existe também uma coincidência que eu achei bem legal como curiosidade, que faz parte dos nossos estudos do Format, para quem já está familiarizado, que diz respeito aos antigos mapas. Aqui nós estamos vendo alguns mapas antigos, 6 mapas maiores da Idade Média, que não são coisas de maluco, ou malucos medievais que estavam improvisando.
Bom, no centro de todos eles você tem Jerusalém. Eles sempre traçavam de fato Jerusalém no centro da Terra, em todos esses mapas. Sim, em absolutamente todos esses mapas. Outro ponto reconhecível é o Mar Vermelho, sempre no canto superior direito do mapa. Vamos contar os anos: 1025, 1100, 1234, 1250, 1265, 1300, bom, 1459. Esse é um mapa com Jerusalém no meio. Lembra do Walt Disney? Membro da Sociedade Plus Ultra? Vamos ver o que tem bem no centro do mapa dele. No centro do mapa da Disney. Ora, temos uma cruz dentro de um círculo. Temos a representação de Jerusalém. É a mesma representação. Voltando ao mapa do Walt Disney, vamos ver onde ele está colocando o seu lápis. Trocando os mapas. É Roma. Ele está apontando para Roma. E se você quer se aprofundar nesse e em outros assuntos, vem estudar conosco no Instituto Licentia. Instituto Licentia, porque a verdade importa.